Em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora. Disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais Unidade Cristã. Ouça toda segunda, às 4h no Mais Unidade Cristã, o programa Tempo de Cantar, da ADSM, sob a liderança do pastor Deirode Andrade. Conheça a Igreja Assembleia de Deus em São Mateus, Avenida Mateu Bey 263. Contribua com os projetos da ADSM, Itaú, agência 7131, conta corrente 26 536 dígito 0, CNPJ 62.751.456/1000-02. Meus abençoados irmãos, pais do Senhor Jesus, louvado seja Deus por sua graça bendita, com a qual nos tem guiado, abençoado e dirigido. Aqui está a palavra de Deus, eu quero deixá-la para você, livro de Isaías, capítulo 6, número 1, o verso. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Este é o episódio que narra uma guinada na vida de um dos nossos irmãos, a quem Deus chamou para um grande ministério, para um grande trabalho. Isto ocorreu quando ele tirou os olhos daquilo que por tanto tempo chamou a atenção tanto dele quanto de sua nação. Com isto eu quero te dizer que quando você conseguir tirar os teus olhos daquilo que pareça tão ou mais importante do que Deus, você conseguirá enxergar o chamado de Deus para a sua vida. Fique firme com o Senhor. Ele te guiará com passos firmes por caminhos elevados. Seja feliz. Toda segunda, às 4h, você ouve no Mais Unidade Cristã o programa Tempo de Cantar da ADSM, sob a liderança do pastor Deirode Andrade. Rádio Musical FM São Paulo 105.7. Bem-vindo! Musical FM. Biblicamente. Nosso jeito de pensar influencia diretamente no nosso modo de viver. Pense biblicamente. Viva biblicamente. Uma conversa franca e séria sobre nosso jeito de viver. Viver biblicamente. Agora, na Musical FM. Apresentação, Pastor César Cavalcante. Bom dia, na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Biblicamente. O programa Biblicamente é um programa que visa, trazer uma discussão, trazer para a mesa a discussão de temas polêmicos, temas complexos, temas atuais, temas difíceis de resolver. E hoje não é diferente. O tema de hoje é como o cristão deve lidar com a eutanásia. Como o cristão deve lidar com a ortotanásia, qual a diferença entre ambos, como que funciona, o que é moral para o cristão. É um tema da moral, cristã. Então, como lidar com essa questão? Se você está acompanhando pelo canal do YouTube, por favor, esse conteúdo é gerado todos os dias. Conteúdo de alta complexidade, com muito carinho, com uma grande produção oferecido e produzido pela Rádio Musical FM e apresentado por mim. Então, você faz um favor aí pra gente, se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações e já dê um like para que o YouTube posicione nosso conteúdo dentro da plataforma. Na técnica do programa, nós temos aqui o Rafael Lemos e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 011 98484 9988. Hoje nós teremos aqui 3 convidados para debater esse tema e um deles chegou por último. Então, vamos lá. Vou começar aqui com o doutor Ivan Durães. O doutor Ivan Durães é pós-doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, também tem pós-doutorado em Antropologia pela PUC,
Também tem pós-doutorado em Ciências da Religião, pelo Mackenzie, e pós-doutorado em Educação, pela USF São Paulo. É autor de diversos livros em áreas de direito, de filosofia, de religião, com experiência docente na graduação, especialização, mestrado, doutorado, e em direito, na área do direito, e também consultor jurídico. Dr. Ivan também é mestre em direito, mestre em ciência da religião, bacharel em direito, filosofia, também em teologia, e uma coisa que eu quase nunca falo aqui, ele também cuida da Faculdade Teológica de São Paulo, aqui de Perdizes, né? Junto com o pastor e querido amigo Luiz Saião. Eles dois pilotam ali os cursos de graduação, pós-graduação e tal, agora com reconhecimento do MEC e tudo mais. Dr. Ivan Durães, bem-vindo ao nosso programa, mais uma vez, um privilégio te receber. Muito obrigado, pastor César. Deixo a todos os nossos ouvintes e aqueles que estão nos assistindo também pelas mídias sociais os meus melhores cumprimentos de saúde e paz. Destaco que é uma grande alegria, mais uma vez, voltar ao programa, e me sinto muito honrado pelos convites que me são formulados, principalmente em temas difíceis. Eu tenho observado que volta e meia eu sou chamado para temas difíceis e polêmicos, mas graças a Deus por esta oportunidade, e espero que tenhamos hoje um diálogo, uma reflexão consistente a partir do que nós compreendemos como adequado para a vida cristã, sob o ponto de vista ético e também bioético. Você pode participar com a gente pelo WhatsApp 0 operadora 11 98484 9988. E aí, como o cristão deve lidar com a questão da eutanásia? Como o cristão deve lidar com a questão da eutanásia e ortotanásia? Para participar desse programa, ele que na verdade veio aqui nos fazer uma visita, mas como também é advogado, recém-chegado no direito, com a carteira, a credencial fresquinha, né? Então, tá aqui com a gente um amigo de muitos anos, pastor Alexandre Farias. O pastor Alexandre Farias tem o canal Influenciando Gerações no YouTube. Você pode achar ele aqui também no YouTube, no TikTok, nas mídias sociais, pastor da igreja Tempo de Viver, e aqui do ABC Paulista, e um apologista com especialidade aí na área de tratar a questão dos adolescentes e jovens, né? Muito material também desenvolvido pelo pastor Alexandre Farias. Alexandre, bem-vindo aqui ao programa. Eu que agradeço. Vim visitar, participar, vamos. É isso aí. Tem que estar pronto. E é um prazer estar aqui na Musical. Eu já tive alguns convites, né, de vocês antes. Eu estava num período aí de enfermidade. Deus me curou, graças a Deus, e hoje estou, para a glória de Deus, aqui tendo o prazer de receber aqui o doutor, né? Nós estávamos falando do número da OAB. É isso aí. E eu falei, puxa, assisti as palestras, é um prazer também. César é um amigo de longa data, e estou conhecendo agora o Luciano aqui também. É um prazer sempre estar aqui e fazer aqui, dar depoimentos para que a gente possa contribuir para este papo. Legal. Com a gente também aqui no programa o pastor Luciano Scala. Ele é graduado em filosofia pelo Centro Universitário de São Camilo, teólogo, formado pelo Instituto de São Paulo de Ensino Superior Pontifícia Santo Anselmo, em Roma, pós-graduado em bioética, então está bem da área dele aqui, e pastoral da saúde pelo Centro Universitário de São Camilo, também pós-graduado em gestão executiva e comunicação pela Faculdade de Sumaré. Atualmente preside a ONG Instituto Viver na Bênção, é também vice-presidente da comunidade evangélica Vale de Bênção, diretor responsável pela Casa de Recuperação para Dependentes Químicos, Chácara Vale de Bênção, e também escritor, radialista, palestrante, apresentador do programa de TV Vale de Bênção. Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, pastor Luciano Scala. Bom dia, pastor César, bom dia aos doutores. É um prazer estar aqui mais uma manhã, mais um dia para nós falarmos de um assunto extremamente interessante, né? E vamos juntos. Com certeza aqueles que ficarem conosco vão ter bastante conteúdo aí para pensar acerca dessa temática, que é bem complexa. Nós vamos falar de bioética, vamos falar um pouco de direito e também, claro, de teologia. Eu queria já que você começasse definindo qual a diferença entre ortotanásia e eutanásia. E se tem mais tanásias aí pra gente saber. Bom, a eutanásia
também pode ser chamado, em alguns casos, do suicídio assistido, né? Eutanásia é quando a vida é interrompida, é quando, por algum meio, no caso, a família, ou então o próprio paciente, ele escolhe o interrompimento da vida. Quando o paciente escolhe, existem casos em que os médicos dão a ele os meios, né, o medicamento para que ele possa tomar. Isso se chama de suicídio assistido. No caso da eutanásia. Nós temos também a ortotanásia, que seria a forma natural. Então a pessoa, de repente, ela até poderia ter um prolongamento se ela fizesse o tratamento, se ela tomasse determinados medicamentos. Se não tiver os aparelhos ligados. Exatamente. Então, é a forma natural. E tem a distanásia, que seria o prolongamento. Então, no caso da distanásia, seria, no caso, todos os meios seriam utilizados. Às vezes a pessoa, ela até está com morte cerebral, mas a família mantém essa pessoa ligada nos aparelhos. Então, essa também é uma terceira forma de nós pensarmos acerca do tema. Ok. Doutor Ivan, eu acho que esse é um dos temas que vai tangenciar aí na moral cristã, né? Como o cristão deve se comportar diante dessa situação? E aí eu já sei que a gente está falando de um quadro delicadíssimo, é muito fácil dar palpite sem estar passando por uma situação assim na família ou ter passado por essa situação. O crente é isso, o crente tem que fazer aquilo, não, mas quando é na sua casa, quando cai quando o jogo de dados cai o seu número, meu irmão, aí é diferente. Então, como o cristão deve lidar com isso para começar? Bom, pastor César e ouvintes, com muito respeito, inclusive, que eu acredito que este tema merece ser tratado. Haja vista que estamos lidando com assuntos delicados, no que diz respeito, inclusive, à terminalidade da vida. Concordo com o pastor, notadamente no que diz respeito à eventual apresentação de conceitos que estejam desligados do cotidiano, desligado da experiência humana. Então, de antemão, no que diz respeito à ética cristã, eu tenho destacado que este assunto deve ser tratado com muita misericórdia, com muito amor, com muita hombridade. Justamente porque nós não podemos, diante desse assunto, fazer julgamentos levianos no que diz respeito, inclusive, a traumatizar famílias. Eu tenho me deparado na minha trajetória cristã, com famílias traumatizadas a respeito de temas relacionados à terminalidade da vida. Bioética, no caso hoje em especial, a eutanásia e ortotanásia. Então, a primeira marca que eu deixo é essa. O ponto de vista ético, tratar esse assunto com cuidado e julgar menos e orar mais, e inclusive oferecer o ombro e o apoio à família que se encontra nessas circunstâncias difíceis. Pastor Alexandre Farias. Eu acredito que o tema é muito delicado, é como você falou, quando cai na nossa família, na nossa vida, é uma coisa. Quando cai para os outros, que os outros estão passando por isso, é outra coisa. E às vezes a gente julga de uma forma diferente. Eu acredito que é um momento que você precisa ter muito apoio pastoral, muito apoio da família, e nós precisamos entender que nós precisamos ter a fé. Eu acredito que a fé nesse momento, a fé para chegar a ter um quadro clínico da qual você olha e você não sabe o dia de amanhã, porque cremos também no milagre, cremos que Deus pode fazer algo maravilhoso, mas também não estamos ali passando o que aquele jovem ou aquela mulher, aquele pai, aquele filho está passando. Por isso que tem que ser delicado. Precisamos ter orientação de Deus para que a gente possa dar o ombro, como o doutor falou, e trazer para eles não uma resposta, porque eu acho que nesse momento nós não temos respostas, mas trazer para eles um afago pastoral e bíblico da qual eles possam ter uma atitude, tomar uma atitude que eles devem fazer. Eu queria ouvir relato de ouvinte. Você que está passando por isso ou já passou por isso, manda teu áudio para cá,
Caso não queira, não precisa se identificar. O WhatsApp é 984849988. Eu tô sentindo que você está todo mundo cheio de dedos aqui também, né? Tudo bem, é um assunto muito delicado, tá? Mas vamos lá, vamos entrar no assunto, porque Cutucar, né? vamos cutucar, porque lá na minha casa, há meio que um combinado, né, entre eu e a Vanessa, porque eu falei para ela, ó, se eu tiver um infarto, sei lá, alguma coisa, que eu chegar lá e o médico falar, ó, aqui não tem, eu não tô dizendo qualquer coisinha também não, mas se o médico falar assim, olha, aqui não tem como, tal, não sei o que, pode fechar a chave e desligar, porque em muitos casos a pessoa volta e em estado vegetativo, e ela fica o tempo todo ali vegetando, tal. Então, na minha, agora eu quero até utilizar esse programa aqui para deixar registrado. Então vamos lá. Tá bem registrado. Como é que fica Deixa aqui? registrado, grava esse negócio aí. Bom, pastor, é um assunto muito complicado, né? Nós falamos de eutanásia e nós estamos lidando... O povo brasileiro, ele já tem uma dificuldade de lidar com a morte. Na verdade, a nossa cultura, ela tem essa dificuldade de lidar com esse rompimento, né? Mas, no caso da eutanásia, nós temos aqui, eu quero apresentar algumas definições de uma forma mais ampla. A voluntária é o paciente. O paciente, ele faz essa escolha. Eu não quero mais. Não desejo mais viver. Essa eutanásia, ela é voluntária. É aquilo que o pastor falou. Eu já deixei claro, eu já expressei. Tem a eutanásia, que ela é a involuntária. Então, na verdade... Quando não tem nada combinado, por exemplo, a pessoa não está consciente? Não está consciente, não tem nada combinado. Então, nesse caso, quem vai decidir são os familiares. E tem aquela que o paciente, né, ele mesmo provoca. No caso, é o chamado homicídio assistido. Então, os médicos deixarão ali tudo claro para ele, em questão dos medicamentos, ele vai tomar e ele tranquilamente ele vai falecer. Tranquilamente. Ele fez a escolha, então ele vai tomar. Esse é o suicídio assistido, melhor dizendo. Então são esses 3 casos, né, da eutanásia. Mas é difícil porque nós estamos lidando teologicamente com limite. Quem vai definir isso? É um homem que vai definir o fim da sua vida, a sua finitude, ou é Deus? Como que Deus lida com tudo isso? Nós temos alguns textos na Bíblia que vão apresentar para a gente que quem pode dar fim à vida é Deus. E é difícil nós encontrarmos na Bíblia algum texto que vai dizer que a pessoa ela pode fazer essa escolha. E aí que está o nosso desafio, teologicamente pensar, né? Será que eu posso decidir isso? Não é melhor eu deixar Deus decidir? Doutor Ivan, o que a legislação vigente fala sobre isso? Tem alguma coisa, não tem? Como que a gente... O que a lei diz? O que pode e o que não pode? Bom, vamos lá. No que diz respeito a esse aspecto legislativo, a necessidade de destacarmos de antemão o seguinte. Na legislação brasileira, a eutanásia é crime. Então, hoje nós temos um rigorismo no atual sistema penal de criminalização que estabelece que a eutanásia é crime. Agora, por outro lado, nós não temos outras normas que lidam com este tema que estamos hoje a dialogar. Então, diante disso, o que fazem os juristas? Nós utilizamos princípios, sobretudo princípios constantes na Constituição Federal. Então, por conta disso, na medida em que a eutanásia é crime, repito, nós temos hoje princípios no que diz respeito à dignidade da pessoa humana, que é um princípio constitucional, que permite, inclusive, falarmos em ortotanásia. Ou seja, nós temos hoje já, de certa maneira, sedimentado no sistema jurídico brasileiro, com várias decisões judiciais, inclusive, autorizando a ortotanásia. E o que seria, portanto, esta autorização da ortotanásia? Então, hoje nós temos o nosso sistema jurídico que permite a utilização de cuidados paliativos para quem está diante de doenças Mas incuráveis. Isso através de jurisprudência, na verdade. Não é exatamente liberado, como que é? Na verdade, nós temos hoje tanto uma construção jurisprudencial que diz respeito às decisões dos tribunais
que autorizam a ortotanásia. Que acabam norteando, né, as próximas decisões. E temos também o que nós chamamos de doutrina. A doutrina seria algo próximo àquilo que os judeus chamariam de Guemará, né? Então nós temos os comentários, as glosas a respeito da legislação que autoriza, ou pelo menos sustenta a possibilidade da ortotanásia. E uma questão muito interessante aqui é o seguinte: embora a legislação não autorize diretamente a ortotanásia, nós não temos uma lei específica a respeito. Por outro lado, nós temos o Conselho Federal de Medicina, que estabeleceu critérios, inclusive um protocolo bastante denso, muito robusto, para se falar em ortotanásia e a utilização de cuidados paliativos. Ou seja, no artigo 122, mestre, matar por piedade ou compaixão paciente em estado terminal, imputativo maior a seu pedido para abreviar-lhe sofrimento físico insuportável em razão da doença grave, ele é considerado crime. Esse artigo não é aplicável na questão da eutanásia ou na ortotanásia, porque a gente não tem um sistema normativo penal brasileiro que não tem uma legislação específica para explicar o que pode e o que não pode. Ou seja, o artigo 122 já não é o bastante para considerar crime? Não pelo seguinte. Esse artigo ele diz respeito especificamente a uma atuação manifesta com o desejo de matar, que é a eutanásia. Sim. Com o desejo de fazer cessar a vida. Por outro lado... Porque ele diz por piedade ou compaixão, o paciente em estado terminal. Perfeito. Mas nesse caso existe uma ação, o desejo que nós chamamos de dolo. Ao dolo do sujeito com o interesse de fato, finalizar a vida. Na ortotanásia, ao contrário, nós temos apenas, não o desejo de matar, mas o desejo de permitir que a vida siga o seu fluxo. Então a ortotanásia seria da pessoa, ela decide. A pessoa, o paciente. Não. Eutanásia, a pessoa decide. O paciente decide. Mas a eutanásia, às vezes, a pessoa está entubada. Então, mas aí quem está decidindo é a família, mas alguém decide. Isso, a ortotanásia seria a pessoa encerrar o tratamento e deixar de forma natural. Ela mesma encerra. Exatamente. Ela mesma escolhe a ortotanásia. Exatamente. Já a eutanásia, muitas vezes, Ou a família também pode escolher tirar o paciente, de repente, do hospital, levar para casa e deixar de forma natural a pessoa. Agora, essas coisas, por exemplo, aqui no Brasil é proibido, não sei o que lá. Tem um monte de leis no Brasil que são muito antigas, que são, sei lá, vou dar um exemplo. O taxista, por exemplo, não pode usar touca aqui no Brasil, que é crime. Ele leva multa de 5 ou 7 pontos, sei lá. Quer dizer, é uma lei que não tem nada a ver hoje, né? Mas tá em vigor. Acho que a pessoa não vai tomar uma multa por causa disso, acho que o guarda de trânsito nem sabe disso, mas é lei, e tem essas leis. Agora, no Brasil, eu tenho a impressão que a eutanásia acontece o tempo todo. Eu tenho a impressão que eu estou falando como pastor, porque eu já cheguei em casos, que eu fui visitar o paciente recentemente, inclusive. E aí o médico vem com essa conversa, falou: então, não tem muita coisa, a gente vai diminuindo o sedativo. Se ele responder, meio que é por ele, não sei o que lá, tal, mas é uma decisão meio que do médico ali, entendeu? E aí a gente vai diminuindo, ou seja, ele não tá reagindo. É bom se vem a família, né? Mas ele pode estar ouvindo ou não sei o que, essa conversa, mas vamos diminuir o sedativo. E tipo assim, se ele responder, ele que lute. Ele que lute. Mas aí é ortotanásia, né? Seria... Então, mas isso cometida pelo médico? Sim. Porque, pode isso, Arnaldo? Não. Mas aí seria homicídio. Então, pelo médico. Pode ser considerado homicídio, porque se eu chego ao ponto de não ter a condição de escolher se quero ou não viver e alguém pode escolher por mim, o próprio artigo 122 aí ele cabe nesse ponto. Porque alguém dá cabo da minha vida. É meu pensamento, que eu já vi isso algumas vezes no médico falar. Algumas vezes. Desculpa se tem médico aqui me ouvindo que já fez isso, mas eu tá na mesa aqui, eu sou ignorante aqui, de vocês todos eu sou o mais ignorante nesse assunto. O máximo que ele pode ser é aconselhar, né? Olha, era melhor fazer isso, mas eu não vou fazer ainda não. Doutor Ivan, dá uma luz aí. Tá, vamos lá. De fato, isso pode eventualmente ocorrer. Inclusive, nós temos, na tradição jurídica brasileira, médicos e equipes médicas sendo processadas criminalmente por esse tipo de comportamento, que é a prática da eutanásia.
Agora, eu tenho observado que, às vezes, há uma linha muito tênue e, às vezes, incompreendida da eutanásia e da ortotanásia. Então, a ortotanásia, ela está, de certa maneira, inserida em um contexto da tradição brasileira, inclusive. Por quê? Houve um tempo que a morte era um problema familiar. A pessoa morria em casa. E velava em casa. O velório em casa e tudo mais. Agora, posteriormente, a morte se torna um problema público. E aí surgiram as dimensões dos cemitérios, porque antes as pessoas eram enterradas, inclusive, em casa, no quintal, na fazenda, nas chácaras, etc. Debaixo da árvore e tal, que ela gostava, tudo isso. Isso. Então, nós hoje não temos mais isso. A morte é uma questão também de ordem pública. E se, eventualmente, algum médico, alguma equipe médica praticar a eutanásia, estamos diante do crime. Agora, a ortotanásia, já fizemos tudo o que era possível. Estamos diante de uma doença incurável. O que nós temos agora é a possibilidade de nos valermos de tratamentos paliativos. E o que seriam esses tratamentos paliativos? Para que não doa, né? Não sofra. Isso, exatamente. A administração de medicamentos para que reduza o sofrimento. Inclusive, há um ponto interessante, pastores, que é o seguinte. Nós temos o que se convém chamar de testamento vital. O que você disse que você compactuou na sua família, pastor César, diz respeito a exatamente isso, um testamento vital. E o que é interessante para que as pessoas que têm esse acordo familiar, olha, se eu chegar a uma condição difícil, eu quero morrer em casa, eu quero tratamentos paliativos, enfim. Neste caso, existe a necessidade, não é apenas de boca, a necessidade de que a pessoa faça o seu testamento, tem até cartório, vai no cartório, faz um testamento vital, justamente estabelecendo disposições de vontade para esses momentos terminais e críticos da existência. Há também um outro tipo de documento jurídico que se chama procuração com fins de tratamentos de saúde. Ou seja, eventualmente uma pessoa pode, quem sabe, em um acidente, fazer uma procuração para que uma pessoa, na hipótese dela estar inconsciente, decidir por ela. Quer dizer, até para a pessoa morrer tem que ir no cartório antes para poder... Não, tem que pagar. Pergunta se é de graça, se é baratinho. Não, mas vamos lá. Chegou áudio aí, Rafa? Vê se chegou aí algum áudio. Solta aí, se tiver. A paz do Senhor para todos. Aqui que está falando o evangelista Manuel. Tira uma dúvida. A eutanásia não é um homicídio combinado, ou seja, o homem tirando a vida do seu ente querido e sem a autorização de quem está morrendo. Então isso, desculpe a minha ignorância, mas isso para mim é um homicídio combinado. Pastor Luciano, acha que é um homicídio combinado? De certa forma, pode ser encarado como exatamente isso, né? Combinado. Pode ser que sim. Vai de acordo do ângulo que a pessoa está enxergando. Muito provável que, se nós levarmos ao pé da letra, o final da vida é exatamente isso. Tá, mas você e sua esposa, vocês têm algum combinado sobre isso ou não? Não, não tenho. Eu não tenho. Nunca falaram sobre isso? Você tem, Alexandre? Nunca combinei essa. Não. Você tem, Alexandre? Rigorosamente combinado. Como que é o seu esquema? Meu esquema é autorização pela ortotanásia. Justamente igual o meu, então. Exato. Justamente por uma questão até mesmo de um princípio bíblico. Para tudo há um tempo determinado. Inclusive o tempo de morrer. E muitas vezes nós, seres humanos, lutamos contra esse princípio. Há também o tempo de morrer. Bom, e você que está ouvindo a gente, qual a sua opinião? 0 operadora 11 98484 9988. Acontece muito. Deu um aneurisma cerebral. Deu um infarto do miocárdio, deu não sei o que lá. E aí a pessoa fica, inconsciente vários dias, meses, às vezes entuba e tal. É aí que eu falei pra Vanessa. Aí, mano,
Pode falar para ele, ó, não precisa ficar preocupado com gastar muita coisa, não. Vamos finalizando, vamos terminando, porque... Mas aí eu acho interessante... Agora, já vi pessoas voltarem dessa situação e estão aqui entre nós. Mas eu acho interessante a questão que o doutor falou, que você falou, César, em questão de você decidir sobre isso. Você está decidindo sobre a sua vida. É você que está decidindo. A questão é o seguinte, vamos lembrar do rei Saul? O rei Saul estava lá, perdeu a batalha. Quem estava na frente de Saul? Amalequita. O cara falou, me mata. Não quero cair na mão desses caras. O que aconteceu? Morreu? Quem matou? Saul se jogou? Não foi isso? Saul se joga na espada. Só que quem leva a culpa? O Amalequita. E o que Davi faz depois? Mata o cara. Jó, por exemplo, numa questão também, ele passa todas aquelas situações e não se mata, não tira a sua própria vida. O que eu acho, teologicamente agora falando, é que a vida pertence a Deus. E a vida sempre tem um propósito. E os momentos que nós às vezes passamos têm propósitos das quais nós não conhecemos e não sabemos o que Deus tem para fazer. Então existem pessoas, como você falou, que ficaram anos entubadas e voltaram de uma hora para outra falando assim, o que aconteceu? Ou voltaram com um lado do corpo paralisado. Com sequelas. Geralmente com sequelas. A né? questão é, nós temos esse direito de pedir para que retirem a nossa própria vida ou este direito somente é de Deus? Pastor Luciano. Eu entendo como de Deus. Eu entendo como de Deus. É tanto que nós estamos numa conversa, não é um debate. Se eu fosse me posicionar, eu me posicionaria contra a eutanásia. Eu, biblicamente, não vejo algum fundamento que vai mostrar que eu posso praticar a eutanásia. Sim. Né? Biblicamente. E a ortotanásia? Ortotanásia, sim. Porque é exatamente o que o doutor Ivans colocou. É deixar de forma natural que o ciclo da vida se complete. Ok. No caso ali é o ciclo da morte, né? Sim. E vai fechando o ciclo da vida com a morte. Mas na ortotanásia existe uma possibilidade de cura de Deus. Eu não preciso tomar os meus medicamentos, eu sei que é o que vai acontecer, mas nesse período Deus pode curar a vida. Deus pode curar a minha vida. No próximo bloco vamos discutir sobre quando é que essa ortotanásia tem que ser acionada, porque a pessoa está fazendo câncer, não quer fazer quimioterapia. Pô, mas talvez a quimioterapia resolve. Então, vamos lá. Vira aí, a gente volta já. Vai. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/musicalfm 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. Você que acompanha a Musical FM não pode perder. Programa Debates Musical FM. Temas que fazem parte do dia a dia. Assuntos importantes que podem esclarecer as suas dúvidas. Sempre com convidados especialistas para debater sob a luz da palavra de Deus. Debates com o pastor César Cavalcante. De segunda a sexta, às 11 da manhã, na Musical FM. Mais unidade cristã. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Questionar, pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto. Tudo isso nos faz crescer, biblicamente. Estamos de volta com o programa Biblicamente e hoje teremos a segunda aula dessa imersão que a gente está fazendo, escatológica, de 12 semanas. A semana passada o tema foi as 70 semanas de Daniel. E na imersão dessa semana, peraí que eu já falo para vocês, o tema é a grande tribulação. A grande tribulação. Muitas pessoas, especialmente os irmãos da linha pré-tribulacionista, dizem que a história da igreja não produziu muito conteúdo sobre escatologia e tal. Então, na aula de hoje, você vai
ter acesso a muito material, bastante, né, sobre isso, na história da igreja, e como realmente era o pensamento dos pais da igreja, dos século a século, né, da história da igreja, até chegar em nós. Então vai ser uma aula muito interessante. E hoje, eu fiz isso lá no grupo de WhatsApp fechado de alunos, e quero externar aqui, abrindo algumas vagas. Deixa eu explicar. Eu quero dar essa aula gratuita para você que está acompanhando a gente hoje, para você conhecer a nossa plataforma, conhecer a aula e o conteúdo. Para isso, para ficar mais fácil para nós, eu que as minhas ideias de dar coisa de graça, você vai fazer o seguinte: você vai mandar teu nome, aula grátis, nome mais aula grátis, no WhatsApp que eu vou dar aqui para você, nome mais aula grátis. O WhatsApp é 0 operadora 11 9 9007 6844, 9 9007 6844, 011 São Paulo, de qualquer lugar do mundo, tá? Quem está assistindo em qualquer lugar do mundo pode mandar. Nome, aula grátis. Pastor, o que eu tenho que fazer? Você tem que ter hoje à noite disponível, às 20 horas em ponto. 20 horas em ponto começa. Não é tão simples assim, porque você vai chamar a aula grátis, eu vou mandar um link para você de grupo do WhatsApp. Por quê? Porque lá no grupo, porque senão você vai ter que fazer isso com um por um. Lá no grupo, a gente vai colocar um vídeo de como você se cadastra na plataforma e vamos dar um link para que você faça isso gratuitamente, tá? E aí, senão a gente vai que 30 pessoas querem, tem que chamar 30, um por um. E se 200 quiserem, tem que chamar 200, um por um. E a gente não tem pessoas para fazer isso, tanta gente. Então, é o seguinte, se você quer acompanhar, o tema de hoje é a grande tribulação. Será que a igreja passa ou não pela grande tribulação? É hoje. Se você quer participar da aula, o WhatsApp é 990076844, eu vou dar essa aula grátis para vocês. E, obviamente, depois dessa aula grátis, amanhã, depois da manhã, a gente vai perguntar se você quer continuar o concurso ou não, beleza? Mas você vai ter essa aula grátis, sem nenhum tipo de compromisso, podendo participar. Para isso, teu nome, aula grátis, tá? Aqui no nosso WhatsApp, 0 operadora 11 99 007 6844, 0 operadora 11 99 007 6844. Você vai entrar no grupo do WhatsApp e ficar esperando, porque 14h vai entrar o vídeo explicando para você como vai funcionar, para que você tenha aula grátis. Então você precisa querer e precisa ter a noite livre, às 20 horas, beleza? Querendo, é só me chamar pelo WhatsApp e, bom, acho que é a única vez que eu vou fazer isso. Então, se você quiser, aproveite. Aula grátis, manda para cá, 990076844. Eu sei que a maioria das pessoas vem assistir depois o programa e não no ao vivo. Então, isso vale para quem está ao vivo ou para quem está assistindo no dia 17 de abril de 2023, às 11h30, 11h40 da manhã. Beleza? Vira aí, Rafa, a gente volta já. Vai. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. Pense biblicamente. Biblicamente. Na Musical FM. Com César Cavalcante. Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM. Hoje, o programa de debates não, hoje é o programa Biblicamente. E voltamos aqui, pastor Luciano, nós tivemos aí, agora não acabou ainda, mas né, o pior, graças a Deus, passou, o Covid-19. Uhum. Centenas de mortes todos os dias, às vezes passando de 1.000 mortos, 2.000 mortes, só dentro do Brasil. Sim. E aí? Esse negócio de eutanásia rolou isso aí ou não rolou? Muito. Eu tenho um contato com pessoas da área da saúde que trouxeram esse relato, que às vezes os médicos precisavam escolher em qual paciente que eles iam dar prioridade. E muitos ficavam ali no canto, aguardando morrer. Falta de ar, falta de todo o tratamento que deveria ser feito. Mas, infelizmente, os médicos tinham que escolher.
E às vezes eles definiam pela idade. Se a pessoa já tinha uma certa idade, eles deixavam ali naturalmente no canto, a pessoa morria. E se a pessoa era mais jovem, ela recebia o tratamento. Então, eles olhavam o histórico de saúde da pessoa, se ela já tinha alguns problemas, também já deixava ali. Então isso aconteceu e aconteceu muito. Eu sei que muitas pessoas poderiam estar vivas hoje, mas infelizmente os médicos tiveram que escolher porque eles não tinham recursos para atender todos. E isso aconteceu não só no Brasil, mas em tantas outras partes pelo mundo. Quem vai? O que eu acho é o seguinte, eu vou colocar uma situação aqui que no tempo da Covid eu fiquei sabendo. Um hospital, ele tem o limite de leitos em uma UTI muito pequena para a população da cidade. Aí você vai falar assim, mas também não dá para pôr todo mundo ali. Tudo bem, nós pagamos impostos, nós colocamos pessoas ali, elegemos pessoas para que eles cuidem da gente. E é um princípio de lei da qual que ele tem que cuidar de nós. Quando eu vejo um médico chegando ao ponto de ligar para você pegar o celular e falar assim, olha, você vai se despedir da sua família, como é que acontecia naquele tempo? O que acontece tanto com o paciente como também para a família? Que trauma? Quais são os traumas psicológicos, emocionais que trazem isso? Agora, será que o poder público poderia ter feito isso, buscando o princípio da dignidade da pessoa humana e buscando o princípio público que, pelo artigo da Constituição, ele necessita cuidar e dar condições à saúde à população? Será que não existiu aí uma questão, vamos fazer a eutanásia? De uma forma, sei lá, obscura? Há um nome técnico para esse tipo de reflexão, que se chama mistanásia. O que seria a mistanásia? Na verdade... Eu sabia que tinha mais tanásia por aí, falei logo no começo. Pois é. E eu nem sabia que tinha tanto. A mistanásia, de acordo com alguns teóricos, diz respeito à escolha por parte do poder público em quem vai morrer e quem não vai morrer. Esta escolha, sobretudo, quando ela está atrelada a aspectos econômicos, ou seja, hospitais públicos empobrecidos, é possível considerarmos que as chances de morrer são maiores. Pessoas que vivem hoje com esgoto a céu aberto, expostas a todos os tipos de doenças, essas pessoas têm maior chance de morrerem. E isto não é uma perspectiva do sentido, uma surpresa. Não, já sabemos que pessoas que estão nessas condições têm chances maiores de morrer. Então são estruturas estatais ou políticas públicas que, inclusive, nestes termos, podem abrir espaço para a prática da mistanásia. Então, mas vamos lá, tem aqui o Clídio Sampaio falando assim, ó, Helena, eles estão discutindo aqui no chat, eu estou pegando aqui, pincei aqui uma fala, nem sei o contexto todo, ele fala assim, escutou o que o pastor disse no debate? Exemplo, você é médica, tem um leito só e 2 pacientes, uma senhora de 90 anos e uma mãe com 2 filhos para criar. E aí? Porque assim, num contexto de pandemia, igual nós tivemos, não existe estrutura adequada. Não adianta falar que não vai dar conta. Não tem. Mas isso não poderia ser feito. É uma pandemia, mas isso não deveria ser feito anterior à pandemia. Eu só preciso chegar numa pandemia para saber que não tem leito suficiente. Então, mas aí, por exemplo, aí nós estamos falando de multiplicar por 10, 20 os leitos, porque só para usar durante um período. Então, eu não sei se tem recurso. Mas não é só porque isso. Meu filho foi para UTI quando precisou de uma maneira urgente. Meu filho sofreu um acidente. Mas na pandemia? Não. Pouco antes da pandemia. Não. Ele chegou lá, tinha a vaga, mas estava lotada. Mas teve a vaga? Teve a vaga, só que assim, quando eu chego ao ponto de entender que eu pago um imposto e eu preciso... Quer ver uma coisa simples? Simples não. Uma coisa pesada, você vai entender porque é pesada, eu não consigo fazer exame em lugar nenhum. Porque você é gordo? Sim. Como? O que tem a ver? Como assim? Por que você não consegue fazer exame? Porque não tem máquina, tanto a
Ressonância magnética, diz outra. Tomografia computadorizada. Tem que ir em lugar específico. Não tem lugar. Não tem lugar. Tem um lugar, que é praticamente que um laboratório, da qual teve até um acidente há pouco tempo. Que deve ser mais caro, com certeza. E o valor é absurdo. Você tem um convênio que cortou. Cortou. Não tem mais. O que eu acho que a saúde pública brasileira deveria ser muito mais bem cuidada. Tá. Porque tem muita necessidade. Tá, mas e se vir uma outra pandemia? Nós falamos da pandemia da Covid. E se vir outra? Eu não estou defendendo o governo, mas acho que nenhum país, ou cidade, ou estado, está pronto para uma pandemia. Ninguém teve estrutura. Ninguém teve estrutura. É uma estrutura. Foi a primeira. E se acontece a Unidos. segunda, será que a gente não vai estar preparado de novo? Ou será que todo mundo vai ter o atendimento? Porque se escolher pela vida, tanto uma senhora de 80 anos como uma senhora que tem 2 filhos... Então, mas qual é o critério? É quem chega primeiro? Então, ou quem está mais crítico? Esse eu queria saber. Ou quem viverá melhor depois? Mas é a questão assim, para quanto vale aquelas pessoas para cada família? Então, esse que é o complicado. Na pandemia, foi algo atípico, né? Não tinham o que fazer. Fizeram os hospitais aí, hospital de campanha, fizeram toda uma estrutura, tentaram fazer algumas coisas, mas não foi possível. E todas as partes do mundo. Então, e como é que era a escolha de quem vive e quem morre? Então, era questão de idade, se colocava, eu lembro que se falava muito disso. Pessoa mais nova, ela teria prioridade. O pastor falou de um caso de uma pessoa com 80, 90 anos. Imagina, se estava mal, ficava ali mesmo. Eles não iam dar o suporte, mas não iam. Isso tanto no particular, no hospital particular, como também no... Isso, inclusive, diz respeito a princípio da medicina. Sim. Quem deve ser atendido com prioridade. Bom, existe protocolo para isso? Existe. É isso que eu ia perguntar. Há diversos protocolos médicos, inclusive pelo Conselho Federal de Medicina, mas também em todas as demais áreas da saúde existem protocolos de prioridade. Neste caso, da senhora já bastante idosa e uma mãe com 2 filhos, pelo protocolo o atendimento será pela mãe. A opção será esta, atender a mãe, e se eventualmente temos ainda bebês recém-nascidos, vamos descer inclusive para os recém-nascidos. Então são protocolos que nós encontramos no que diz respeito... É como o caso escolher entre a vida da mãe parturiente ou o bebê, então vai pela mãe, por Exatamente, exemplo. Tem filhos, infelizmente tem que ter esse protocolo, né? Sim. Agora só me permita, claro. Há uma questão muito interessante no que diz respeito ainda à ortotanásia, que é deixar a vida fluir, que é, inclusive, não se valer daquilo que nós chamamos de obsessão terapêutica. A minha filha, ela está no período final do curso de medicina, e há lá no hospital, que ela atualmente está exercendo o seu estágio, enfim, há uma jovem, uma adolescente, há 12 anos, hospitalizada e inconsciente. Entubada. Exatamente. Há 12 anos. Então são circunstâncias extremadas que nós, inclusive aqui... Estanásia, no caso, né? Exato. Porque está prolongando e a todo custo. E não há nenhuma perspectiva de retorno. Uma questão também interessante... É o caso do casal da Igreja Renascer, né? O apóstolo Estevão Hernandes, a Sônia e o filho. Que sofrimento. Acho que durou uns 10 anos. Sim, tem o caso do Schumacher. Schumacher ainda está, né? Sim. É porque a tecnologia que nós temos hoje, ela já permite o prolongamento da vida artificial. Até anotei aqui uma questão interessante, que diz respeito também ao critério da morte encefálica. E isso é muito complicado para a família que se depara com um ente querido diante desse cenário, desse quadro. Por quê? Na morte encefálica, a pessoa continua respirando. A pessoa continua respirando. Que é morte cerebral? Exato. Sim. Ainda o coração continua batendo. O coração continua batendo. Pressão arterial. Exato. E de repente chegar para a família e diz, olha, morreu. É irreversível. Mas ele está lá respirando. Pode doar os órgãos, é o caso que a família chega, que a bioética vai tratar essas questões. Exato. De doações de órgãos, né? Porque aí vai entrar uma outra questão. Mas não está viva? E quando que está viva? É quando o coração funciona? Quando o cérebro está funcionando? Né? Sim. Quando que é? Quando a pessoa consegue corresponder aos estímulos, como que funciona? Então, esses são os limites da bioética e os limites também perante a Bíblia. Porque como que nós vamos responder para uma família que está passando por um dilema desse? É difícil. Nesse caso, inclusive, eu destaco que é necessário profissionais da área
responderem. É uma questão técnica. Temos áudios aí, Rafa? Solta aí, a gente vai passar um pouquinho do horário, mas solta os áudios aí, bora. Olá, graça e paz. Bom dia. Minha pergunta. Estou gravemente doente. Vou para o hospital. Na minha concepção, no meu sentido, eu quero viver. Não quero morrer. Quero viver. Aconteceu algo no hospital, tiveram que me entubar. Aí a minha família decide, por bem, que os médicos não fazem de tudo para me ressuscitar. Eu morrendo dessa forma, quem é o culpado? E aí? Aí, vamos lá. Bom, nesse caso eu sugiro que esta pessoa que se encontra nesta condição já faça o seu testamento vital. Se não tem recursos para fazer esse testamento no cartório, porque tem um custo financeiro, faça pelo menos de próprio punho com assinatura de testemunhas, destacando lá que pretende que todos os recursos tecnológicos sejam utilizados. Isso é importante porque isso nós nos colocamos diante da chamada autonomia, o princípio da autonomia, onde as pessoas têm a possibilidade, inclusive em vida, exigir que todas as perspectivas e protocolos sejam utilizados, inclusive para prolongar a vida. É o que eu digo nesse momento. Agora, no que diz respeito às responsabilidades, bom, uma questão também delicada, mas a equipe médica que desrespeitar o testamento vital, ela responde judicialmente, eticamente e também no âmbito criminal. Mas aí entra na mesma questão dos testemunhos de Jeová, né? Que eles não querem a doação de sangue, pronto. É a escolha deles, a autonomia deles. Eu acredito que já tem algum parecer, né, em relação a isso. Não, mas doação de sangue entra como eutanásia ou ortotanásia? Dizendo no caso dos testemunhos de Jeová, deles decidirem que eles não... Que não pode receber. Exatamente, né? Então, mas aí pode isso? Ele tem esse direito? No Brasil tem esse direito? No Brasil, sim. Há várias decisões permitindo que não ocorra a transfusão de sangue. Mas se for uma criança, gente? Sobretudo em adultos. Agora, quando estamos diante de crianças, o Poder Judiciário tem decidido já, em muitos momentos, pela vida, pela doação. E aí depois discute religião? Depois discute religião. Em muitos momentos, os adeptos dessas religiões processam hospitais, processam médico, mas a decisão ali do médico é eminentemente pela vida. Por vezes, até mesmo o hospital busca uma liminar para a transfusão de sangue. Agora, a história dele, me parece que era ele querendo viver e a família dizendo que não, é isso? Do rapaz, do senhor, do ouvinte? Ele quer viver, mas a família... Aí ele entra em coma e a família decide. Quem ia responder? Ninguém. A família quer se livrar do BO. Como é que o pessoal ia saber que a família pediu para desligar? Ninguém, porque a questão assim, não é crime, não é isso que eu tô falando. Estou dizendo o seguinte, olha, quem é que vai contar dizendo assim, olha, autorizei para desligar os equipamentos? Agora, se essa história chega ao ponto de ser conhecida pelo próprio Ministério Público, que eu estava conversando com o doutor, a questão do crime, ela não está condicionada à representação. Então o Ministério Público pode chegar ao ponto de apresentar a denúncia. Aí sim, não é isso, doutor? E aí isso vai para frente e o Ministério Público é que faz a acusação. Agora, a gente sabe que isso acontece diariamente. Tem mais áudio, Rafa? Desculpa, você queria falar? Tá, eu acho interessante nós também abrirmos um pouco mais de espaço para falarmos sobre a ortotanásia. Porque a eutanásia é proibida por lei. Sim. Né? Agora nós temos um espaço de decisões delicadas no que diz respeito à ortotanásia. Então, de repente, no próximo bloco... Que é o que o senhor defende? Exatamente, e encontro, inclusive, suporte, tanto bíblico e também suporte legislativo. Não, vamos falar agora, então. Perfeito. Bom, vamos lá. No que diz respeito à ortotanásia, repetindo, deixar fluir o fluxo da vida, deixar a morte chegar, enfim, essa coisa toda, eu encontro lá em Provérbios, capítulo 31, versos 6, a possibilidade
próxima, uma ideia próxima, um princípio de se valer da ortotanásia. Porque lá nós temos um princípio onde, anteriormente, nos versos anteriores, se diz, olha, não sejam os reis entregues à bebida, a vinho, etc. Mas, para aquele que está em condição extrema, que seja-lhe fornecido o vinho. Ou seja, justamente porque vinho, ali naquele contexto terapêutico, diz respeito a tratamentos terapêuticos diante de circunstâncias extremadas da existência. E a ortotanásia, ela exatamente viabiliza esses tratamentos terapêuticos, inclusive com protocolos bastante rígidos. E aqui até para destacar um protocolo rígido, até mesmo no que diz respeito à maneira pela qual se dá a notícia de uma doença grave, inclusive incurável, nós temos regras pelo Conselho de Medicina já estabelecidas nesse sentido. Tá, temos áudio, Rafa? Solta mais um aí, por favor, please. Bom dia, queridos, a paz do Senhor. Gostaria de relatar uma situação que nós passamos em família aí, relacionada a esse assunto. Me chamo Marcos, aqui de Brasília. Tive um tio enterrado agora nesse último domingo de Páscoa, que passou por essa situação, né? Os médicos falaram essa mesma situação aí que o pastor César disse que constata constantemente. O médico falou que não tinha mais o que se fazer, e aí a viúva autorizou a situação de desligada dos aparelhos, inclusive a doação dos órgãos e tal. E nós estamos com a viúva, porque ali realmente não havia mesmo o que se fazer. Olá, graça e paz. Bom dia. Minha pergunta. Estou gravemente doente. Vou para o hospital. Foi, né? Esse aí já foi. Esse aí já foi. Tá, a gente vai seguir para as redes sociais já. Então eu vou pedir a você que está acompanhando pela rádio, daqui a pouco vai entrar aqui no ar o programa do apóstolo Rodrigo Salgado, e a gente vai seguir pelas redes sociais, pelo canal Musical FM 105,7 e também pelo canal César Cavalcante no YouTube. Então, se você quer continuar acompanhando, se você estava ouvindo, mas agora quer assistir, mais uns minutos para a gente trazer, agora que a gente trouxe a Bíblia para dentro da discussão também e tal, então vem com a gente, César Cavalcante, o Musical FM 105.7. E antes de sair, só lembrar a vocês que hoje a aula, algumas vagas para aulas grátis, né, do curso, que é um curso pago, um curso de 12 semanas, pela plataforma da FTB, sobre escatologia na visão pós-tribulacionista. Se você quer participar dessa aula grátis, envia teu nome, tracinho aula grátis, nome mais aula grátis, aqui no WhatsApp. O WhatsApp é 9007-6844, 011 São Paulo, 9007-6844. Inicialmente você vai ser direcionado ou direcionada para o grupo do WhatsApp, então é só ficar lá no grupo quietinho, ninguém vai ficar falando nada, e às 14h entra um vídeo explicando e deixando o link para você, porque você precisa se cadastrar, é um curso da faculdade, tem que ser dentro da plataforma, não é no YouTube, por exemplo. Então, aí você vai proceder o seu cadastro para acompanhar gratuitamente o tema a aula dessa noite, tá certo? Precisa querer e precisa ter a noite livre a partir das 20 horas, 7h30 da noite, a gente começa a fazer os testes já, e aí você entra para participar da aula de hoje sobre grande tribulação. Vira aí e a gente volta em definitivo pelo YouTube. Vai. Entre a fé e a razão, viva biblicamente. Musical FM. Tá sofrendo com insônia, cansaço físico e mental, ou até mesmo dores pelo corpo, problemas de reumatismo, artrite, artrose, osteoporose? Eu quero falar para você do magnésio quelato. Ele alivia a sua dor e trata a inflamação. Ele vai na causa do problema. Ligue agora, 0800 591 1137. Ganha 4 meses do cálcio e o massageador. Ligue agora, 0800 591 1137. ZYD 930, Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia.
Questionar, pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto. Tudo isso nos faz crescer, biblicamente. De volta com o programa Biblicamente, e nessa última rodada a gente falar aqui sobre as impressões. Eu sei que o assunto é complexo, é muito difícil. Para algumas pessoas é tranquilo falar sobre isso, para outras é um tabu muito grande. Tem mais áudio, Rafa? Se tiver, solta aí. Vamos lá. Paz do Senhor, irmãos, Pastor César, demais convidados. Parabéns pelo brilhantismo do tema. A gente não gosta de refletir sobre isso até que se vê diante de uma situação concreta. Eu fiz esse comentário, né? Eu, particularmente, não enfrentei isso ainda, mas guardadas todas as proporções, eu tive que mandar sacrificar meu cachorrinho no sábado de manhã. Já é uma dor terrível, que dirá em se tratando de uma pessoa mesmo, né? Um ente querido. Tem mais? Solta mais um aí. Bom dia, meus nobres pastores. Aproveitando esse tema que vocês estão falando, meu nome é Eduardo, sou daqui da cidade de Campinas e gostaria de perguntar a questão do Elias e do profeta Jonas, quando eles pediram a morte, em que lado ele se encaixa nessa discussão de hoje? Por gentileza, obrigado. E aí, gente? É o meu caso, eu acho que seria interessante a gente pensar sobre isso. A gente tem poder sobre a nossa vida em relação... Eu vejo em 1 Samuel 2, versículo 6, que diz assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Lá em Tiago 4,3 diz que agora vós que dizeis hoje ou amanhã iremos tal cidade, lá passaremos 1 ano e contrataremos e ganharemos, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a nossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, em lugar do que desvieis dizer, se o Senhor quiser, e se viveremos, faremos isso ou aquilo. Eu vejo uma dificuldade para a gente encontrar a possibilidade da gente decidir a nossa vida, em relação da parte bíblica, teológica falando, né? Agora também, nós temos que entender que precisamos ter fé, precisamos acreditar. A questão aí eu já me perdi tudo nas análises aí. Aquilo que você escolhe que não quer mais nada, não seria eutanásia. Dizer a Deus: Senhor, faça o que tu queres da minha vida? Ou eu estou retirando e falo assim: Deus, é o seguinte, a partir de agora quem vai decidir se eu vou viver ou morrer sou eu. Eu decido, eu vou acabar com a minha vida. Isso não seria um próprio suicídio? Sim, nesse caso é o suicídio assistido, né? Onde a pessoa, ela escolhe e os médicos dão todos os meios para ela fazer isso. O que né? é proibido. Aqui no Brasil sim, né? São poucos países. Estados Unidos, se eu não me engano, são 9 províncias, 9 estados. Em alguns países, você não precisa nem estar doente. Se você quiser morrer, no estado te ajuda. Você fala: eu quero morrer, tal, não sei o quê. Na Suíça, por exemplo, a pessoa faz uma espécie de contrato e lá ela experimenta o suicídio assistido. Não precisa estar doente. Mesmo sem estar doente. Mesmo sem estar doente. É uma espécie de plano de saúde com esta cláusula de suicídio. Na Suíça e também já em alguns outros países. Bélgica, se não me engano. Bélgica, salvo engano, Canadá Luxemburgo. também. Isso. Me fugiu agora, mas são alguns países. E Estados Unidos, alguns lugares. Estados Unidos, algumas províncias. E eu não encontro base bíblica para chegar ao ponto de eu decidir sobre a minha própria vida também. Eu decidi a vida de alguém. Em nenhum momento que eu consiga enxergar isso biblicamente. Porque se
a palavra de Deus diz que é Deus que dá a vida, é Ele que controla, é Ele que tira. Então a questão da oração de Elias, né, e de Jonas seria o mais correto. Senhor, não estou aguentando essa situação, me leva. Senhor, eu não tô. A minha situação está muito difícil, mas o mais interessante é que eu posso orar só por mim. Não dá para levar o Senhor, leva ele ou leva aquilo. O que eu posso dizer, Senhor, faça a tua vontade, para que tudo isso acabe de uma maneira melhor e o teu plano seja estabelecido. Então, doutor Ivan, então você não acha que a pessoa vai ter um julgamento de Deus sobre isso? Ela está apenas, no caso da ortotanásia, ela está recebendo essa como uma direção de Deus, falando, tá bom, então vamos cuidar para que não seja doloroso e tudo mais, mas deixar que a morte siga o curso. Perfeito, concordo. É assim que eu penso mesmo. No que diz respeito à eutanásia, só para deixar aqui um ponto fixo, eu sou contra a eutanásia e procuro, de maneira coerente, também ser contra a pena de morte. Porque, para mim, a vida é um dom sagrado, um dom divino. Então, eu circulo nessas perspectivas. Agora, eu sei que, em alguns momentos, nós temos, de fato, esse desejo ardente que o nosso ente querido, ele viva, mas quando não há mais possibilidades, é necessário que haja uma família com maturidade suficiente para perceber que chegou a hora desta pessoa, chegou a hora deste parente. E aqui é interessante que haja, inclusive, um apoio espiritual. Porque um dos momentos mais rigorosos que uma família precisa do apoio espiritual não é no casamento, não é na festa, mas é nessas circunstâncias de terminalidade da vida. Então aqui, sim... São os dilemas, né? Exato. E aqui a gente percebe, felizmente, que nós temos no cristianismo pastores preparados para lidarem com a morte. E eu tenho também ressaltado em alguns momentos. Uma família, pastores, que esteja bem estruturada é aquela que também tem maturidade suficiente para dialogar a respeito da morte. Porque, às vezes, a morte é um tabu em algumas famílias. Não se discute sequer se a pessoa pretende ser cremada ou não. Como será o velório, ou se eventualmente o velório será na igreja, será no cemitério. Não há essas discussões na maioria das nossas famílias. Devia ter, né? Deveria ter. É difícil. Não, sim, eu também sou totalmente contra a eutanásia, também a distanásia, também não sou favorável a esse prolongamento. Eu acredito que, para o cristão, biblicamente, a ortotanásia, ela se enquadra mais, que é nós deixarmos o fluxo natural das coisas acontecerem. Então, de repente, a pessoa, ela não quer mais se submeter ao tratamento, não quer mais tomar aquela medicação porque tem os efeitos colaterais e ela decide. Então, mas por exemplo, tem um livro, eu não vou lembrar, acho que em português ele chama-se Eles Voltaram da Morte. É escrito pelo... Lá nos Estados Unidos tem um cargo, que é um cargo público, que não temos aqui no Brasil. Ele não é o ministro da saúde, é uma coisa diferente, chama cirurgião-chefe. A pessoa não necessariamente tem que ser um cirurgião, mas o presidente da República, ele indica essa pessoa para esse cargo. Então, por exemplo, quando passa propaganda de cigarro aqui no Brasil, no final da propaganda aparece: o Ministério da Saúde adverte, fumar causa câncer, não sei o que lá. Lá nos Estados Unidos o cirurgião-chefe diz. Então, ele é uma espécie de mentor, assim, tal, na questão da saúde. E um desses caras, que era o cirurgião-chefe, já teve esse cargo, não sei em que governo, não lembro que governo, ele era um renomado cardiologista. E ele atendia no seu consultório, sei lá, uma vez a cada 15 dias, porque ele era muito ocupado lá em Washington, não sei o quê. E uma dessas, ele tinha um paciente que ele cuidava há 20 e poucos anos, e ele era carteiro. E ele estava conversando, fazendo a esteira e sendo monitorado, conversando com o médico, e o médico sentado na mesa ao lado, e ele fazendo ali, sei lá, 10 minutos de esteira para fazer o exame. E esse cara morreu. E esse cara, o coração dele parou de bater, enfim, ele perdeu os sinais vitais, não sei o que lá. Só que ele continuou andando. Aí o médico levantou, foi lá e viu, falou: deve estar com falha, tá no livro isso. Mas não tava. E aí ele colocou o cara no chão,
E aí ele furou o cara com a caneta e fez uma massagem cardíaca para que o paciente voltasse. Quando esse cara voltou, ele voltou chorando, falando que queria voltar para Jesus, que queria se reconciliar, e o médico era ateu. E esse médico começou a estudar, isso é uma EQM, uma experiência de quase morte, e o médico começou a estudar isso e descobriu que havia um padrão. Nesse estudo ele se converteu a Jesus, porque ele percebeu que a consciência continua atuante, continua mesmo nas situações de EQM, de experiências de quase morte. Pessoas que ficaram, por exemplo, desacordadas, que sedadas em último grau, depois voltavam e falavam que estavam ouvindo, que sabia e provam que estavam sabendo. Ou pessoas que tiveram experiências com Deus, experiências com o inferno, experiências com anjos, experiências... Bom, esse cara escreveu um livro chamado Eles Voltaram da Morte. E eu tô falando disso porque, por exemplo, a pessoa tá lá entubada, e aí o médico fala, ó, não tem mais jeito, não sei o que e tal. Vamos pela ortotanásia. E se? E se? Eu deixo essa pergunta pra vocês. E aí, cara? Eu já tive uma experiência dessa, só que ele não voltou, ele morreu. Não foi uma só, foram 3. Eu fui visitar 3 pacientes. Tem gente que fala assim, não chama o Alexandre mais pra orar. É bom saber, né? Né? Mas foi assim, já tá avisando. as pessoas estavam em coma. Mas tiveram experiência, assim? Não, dessa forma não. As pessoas estavam em coma e eu fui orar. 2 eram meus parentes, o meu tio e minha avó, e outro não. Então, não preciso dizer. E eu estava em coma ali, não falava, não fazia mais nada, e eu peguei na mão e falei meu nome, e eles apertaram, responderam, sim, responderam. E eu disse, olha, nós vamos cuidar dela. No caso do meu tio, por exemplo. Nós vamos cuidar da tia, tio. Fique em paz. Porque os médicos já diziam, morte cerebral. Morte cerebral e aí respondendo. Exatamente. Chorando. Exatamente. E ele apertou a minha mão. Falei, tio, fica em paz. Nós vamos cuidar da tia. Porque era ela e ele só. E aí ele apertou minha mão. E no outro dia ele faleceu. Bom. Isso foram 3 experiências dessa forma. Foram a mesma forma. Então, eu acredito que mesmo que em coma, seja lá porque como isso for, que ele tá falando, que eu citei aqui, tá na coluna da ortotanásia também. Sim. Entendeu? E os médicos chegaram e falaram assim, não tem mais jeito, não. E um deles, até o médico falou assim, olha, não tem mais jeito, vamos doar os órgãos? E a família falou não. E aí aconteceu isso. Bom, de fato, há relatos que desafiam a nossa sabedoria, o nosso conhecimento. Mas também é necessário considerarmos que talvez o milagre não venha. Sim. Geralmente não vem, né? O milagre está no quarto do sobrenatural, do incomum. Exato. Não é o comum, né? Isso, porque o milagre é o extraordinário e não o ordinário. Sim. E a gente não pode se apegar nisso, né, doutor? Porque, assim, eu tenho uma experiência, o pastor estava falando, e eu lembrei do caso do meu pai. Meu pai ficou 21 dias em coma. Foi desenganado pelos médicos. E voltou? E ele voltou. Voltou e ele se converteu. Eu batizei o meu pai. Ele estava no quadro da ortotanásia, tá? Então, sim. Entendeu? Sim. E os médicos já tinham dito que não tinham o que fazer. Os médicos não disseram que queriam doar os órgãos, porque os órgãos já estavam, né? Se fosse utilizar, num caso como esses casos extremos, a eutanásia, aí não voltaria mesmo. Aí não voltaria mesmo. Crime. Bom, por isso que eu sou contra a eutanásia. Infelizmente, eu também sou contra a eutanásia. Nosso tempo é curto demais, mas eu quero agradecer a todos vocês. Doutor Ivan, obrigado. Sempre um prazer te receber aqui. Muito obrigado, pastor César. Para mim é um grande privilégio estar aqui num programa como este e outros programas e outros projetos que você está à frente. Muito obrigado. Prof. Ivan Durães está aparecendo na tela para vocês. Prof. Ivan Durães, mas não é só no Instagram não, tem no TikTok também, e esse cara tá gerando muito conteúdo interessantíssimo. Vai lá no Prof. Ivan Durães. Pastor Luciano, bem-vindo sempre aqui, um prazer te receber, meu irmão. Agradeço, pastor César, pelo convite, agradeço
aos doutores, né, pela partilha. É sempre bom estar aqui porque nós aprendemos juntos, né? E é um prazer estar sempre aqui com vocês. Qual que é o seu arroba? Tá lá, Luciano Escala. Isso, Luciano Escala no Instagram. Se você quer saber mais sobre a clínica de recuperação, é com esse cara que você procura, quer indicar alguém, é com esse cara que você fala, quer ajudar pessoas com cestas básicas, é com esse cara que você fala. Luciano Escala, tá certo. E Alexandre, obrigado por estar com a gente hoje aqui, batendo esse papo no programa Biblicamente. Eu que agradeço, vim fazer uma visita e foi um prazer aí receber, né, o carinho de vocês, participar daqui. Eu tenho certeza que o papo vai fazer com que você faça uma reflexão. Se você quiser me encontrar no Instagram, Alexandre Farias Torres, ou no canal Influenciando Gerações no YouTube e no TikTok. Maravilha, maravilha. Se você está ouvindo a gente, faça aí a sua inscrição no nosso canal, humilde, e tem conteúdo como esse todos os dias, tá certo? À tarde também, às 2 da tarde, tem o Bom e Velho Crescendo na Fé. Doni, obrigado a todos vocês, especialmente ao doutor Ivan, saudações motociclísticas. Isso mesmo. Vocês não... eu vou comprar minha tonka. A todos fica o convite, venham ao mundo das duas rodas. Mas o meu problema do mundo das duas rodas é que é muito caro para me aguentar. Não, aguenta. É isso aí, minha gente. Deus abençoe a todos vocês. Às 2 da tarde eu volto com Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Nossa mente, pensando biblicamente. Você ouviu pela Musical FM. Um tempo para pensar biblicamente. Biblicamente. Agora, e eu dizia ontem no culto que Jesus ele não chega quando está tudo bem sobre a vida de Simão. A Bíblia diz que Jesus ele chega no momento em que a vida daquele homem está em crise. A Bíblia diz que Jesus se aproxima dele no dia qual ele projetou e tudo que ele projetou deu errado.